Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa aqui da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Eu sou o Ramon, o atual presidente dessa gestão, e tenho aqui comigo o Felipe novamente. Fala, presidente, tudo bem? Bom dia. Olá. Estamos aí no mais um episódio, conversando hoje com meu querido amigo aí, Igor Kutcheira. É isso aí, Filipão, isso aí, Ramon. Estamos aí. Vamos ver o que vai rolar aí na conversa de hoje. Proprietário da HR Auto Center, para quem não conhece, né? Empresa com 40, que completou, né? 30 não, anos. Que você tá à frente, né? Ah, sim, Mas sim. 44 anos de história, né? Não, 44 sou eu que tenho. A empresa tem 30. Eu botei errado aqui, cara. É, cara. Sinto muito. Eu achei esquisito mesmo. Eu tenho 44, só se eu tô desde que eu nasci, 30 né? anos, completou 30 anos. 30 né? anos, Então, cara. 30 anos agora, dia 16 de agosto. muita conversa aí pra gente trocar uma ideia e muita história. É isso aí. Isso aí, Igor. A gente se conhece de tempos já, né, Igor? Faz um tempinho. E eu sei que, né, a empresa, né, já começando, né, nossa conversa aí, né, você vem numa trajetória de uma empresa familiar, né? Vem, Isso aí. do seu pai, né? Isso? É isso aí. Foi o pai que fundou a empresa em 1995. Né? Ele, na verdade, foi meio no susto, né? Ele teve uma oportunidade de comprar o terreno, onde tem ali construído hoje o predinho ali da loja. Né? E ele chegou de pé em casa um dia e falou, comprei um terreno perto da ponte ali. Eu falei, tá, mas e daí, vamos fazer o quê? Daí ele falou, vou abrir um café. Eu falei, mas café, né? Ele era funcionário do Banco do Brasil ativo na época, né? E daí ficou nessa, vou fazer um café, vou servir café para os caminhoneiros e tal. Eu falei, tá bom, mas como é que você vai fazer? Não, eu vou levantar de madrugada, faço café e sirvo para os caminhoneiros e tal. Daí um dia ele foi pescar com um tio meu, né? E daí meu tio falou, olha, ali já tinha uma borracharia, por que você não tenta uma borracharia e tal? E ele gostou da ideia e daí abriu a borracharia, né? Chamava-se Borracharia Líder. Né? Daí a gente começou ali, eu tinha 13 anos nessa época, e daí quando a gente inaugurou efetivamente, eu já estava fazendo 14 anos, né? E daí eu fui aprendendo o ofício de borracheiro, né? Que não é fácil. Naquela época devia ser menos fácil ainda, né? Hoje em dia deve ter mais hoje ferramenta, né? Hoje é uma delícia, né? Hoje, na época era na marreta, né? Na bordoada, né? A mão velha era virada em calo, né? Então, E era uma borracharia pesada, né? Borracharia pesada. Fazia parte leve de carros, mas era até mais direcionada a caminhões, né? Então a gente não tinha um pátio grande, hoje a gente tem a esquina ali, mas na época a gente tinha só uma salinha, assim, cabia 2 carros, compressor, ferramental, então os caminhões paravam na beira da pista, né? E a gente colocava um cone para sinalizar, assim, e trabalhava na pista, literalmente na pista. Né? Então, às vezes a gente tá em cima de uma alavanca lá de força, soltando uma roda de caminhão, estourava aquilo, nós ia pro lado dos caminhões lá, tinha que se cuidar para não cair em cima de um rodado de caminhão lá, né? Mas era assim, né? Chovia toda a água que escorria ali pelo acostamento, a gente às vezes estava deitado embaixo do caminhão, você molhava inteiro, né? Entrava pela nuca, que assim, às vezes a água saía pela camiseta, pela barra da calça, na chuva às vezes não tinha o que fazer, né? Tinha que trabalhar, então... Foi uma época difícil, mas foi uma época que a gente aprende, né? Eu sempre falo, né, que é a escola da vida, né? Escola da vida. A gente apanha e vai aprendendo a dar valor, né? Depois que a gente cresce um pouquinho mais, né? E é doido, né? Porque a gente fala assim, era difícil. Não é que não era fácil, né? Que não era difícil, mas é porque não tinha outra opção, né? Sim. É aquela escola. Era o que você via, né? É o que tinha que fazer. É o que tem para hoje, né? É o que tinha para aquela época, né? Então, a gente trabalhou bastante, cara. A gente trabalhou bastante, assim. Né? E teve épocas difíceis, né? Que nem a gente... eu sempre falo pro meu pai, eu trabalhava durante o dia, à noite eu estudava no Colégio São Mateus, né? Fazia petroquímica. E às vezes a gente tava chegando em casa e tal, o pessoal ligava pra gente, né? Olha, tem um socorro para fazer... Estou aqui na estrada de Irati, com o pneu estourado, às vezes chovendo, né? A gente tinha oferecido serviço, a vontade era de voltar a dormir, né? Ignorar, mas daí eu falava pro pai, vamos pegar lá caminhonete, pegava a caminhonete amarela, né? Que nós temos ali a caminhonete toda enchia de ferramenta lá e socorreu os caras às vezes na chuva, né? Virava a madrugada trabalhando. Então foram épocas que são difíceis, né? E tem aquele ditado, né? Que todo mundo vê as pingas que a gente bebe, não vê os tomos que a gente cai, né?
Então foi legal, foi uma época difícil assim, mas eu tenho boas lembranças. Apesar de que era difícil, mas eu tenho excelentes lembranças assim. Lá que a gente aprende a valorizar um pouquinho mais, né? Mas... E nessa época teu pai ainda trabalhava no banco? O pai trabalhava no banco, O pai me dava uma mão, né? Ele não tinha horário de, trabalhar, ele sempre fazia a propaganda lá no caixa do banco, né? Então o pessoal lá conhecia bastante ele, dizia, vai lá na borracharia, né? Vai na HR na época, era borracharia líder, né? Daí o pessoal ia lá, fazia, consertava, nem tinha pneu para vender na época, tinha só, fazia serviço, né? E você que ficava durante o dia, você que ficava lá? Eu tinha, na verdade, a gente tinha um funcionário, né, que começou ali, era um borracheiro que trabalhava na prefeitura, e daí logo em seguida, não sei se vocês com certeza vão lembrar do Mário Nareschi, né, falecido agora, amigo nosso, faleceu aí recentemente, num acidente. Ele foi assim um funcionário nosso, ele era casado com a minha prima na época, né, então... Ele foi fazer um treinamento na Lapa, lá, ele ia, né, toda semana, ficava treinando lá, depois ele veio, ele trabalhava, e daí eu comecei a aprender com ele, né? Mas a gente, com 14, 15 anos, a gente não tem muita cabeça, né? A gente é meio, né, não leva tão a sério as coisas, né? Mas daí o troço começou a pegar, comecei a aprender, né? E foi aí que a gente começou. Depois que a gente veio vender pneu e coisa lá. A gente já fez um podcast, né? Já. Eu queria... Um ponto que você começou a conversar hoje, Igor, e falou sobre o seu pai, né? Essa veia empreendedora do teu pai. Seu pai sempre queria empreender, né? É verdade. Tipo, ele saiu de casa, sei lá, fazer o quê, e voltou com um terreno, né? Como que foi essa participação? Porque, por um lado, tinha essa vontade de empreender, né? Que é muito importante. Por outro lado, tinha a carreira do banco, né? E como que foi esse processo para ele? Assim? Como é que foi essa estender a mão? Como é que foi a família, né? Como é que foi essa construção, assim, Olha, cara, o pai realmente o pai sempre teve essa veia empreendedora, sabe? O meu pai, ali onde eu moro hoje, na frente do Bronco Matriz, ali o Bronquinho, que a gente fala, ele montou, na época, salvo engano, a primeira academia de São Mateus, porque ele era muito magrinho, né? Então, se você falar com os mais antigos aí acima de 50, 55, falam do Xixo, né? Que é meu pai. Fisiculturista? Não era fisiculturista, mas ele treinava musculação pesada, sabe? Eu já soube umas histórias que Xixo. O Xixo. Xixo é o nome de guerra. Chamar ele do nome, que é Henrique, ele não atende. Chamar de Xixo, ele já... Tanto que eu nem sabia que o nome dele era Henrique. Exatamente. O nome dele é Henrique, né? O HR vem de Henrique, né? Com H, e Rosa, que é minha mãe, Maria Rosa. Então, HR é Henrique e Rosa. Também. É isso aí. Respondendo já. E o Xixo, o seu Xixo, ele sempre foi, cara. O pai sempre teve essa veia, essa coisa de desbravar, né? É o jeitão do velho. Então ele teve a primeira academia, né, em São Mateus e tal, só que ele montou a academia para ele treinar. Na época que não tinha aparelho, né? Os pesos que ele tem, até alguma coisa tem guardado lá em casa ainda, lá nos fundos, halteres de 30, 40 quilos para fazer bíceps, né? Fazer rosca, uma barra de ferro com 2 ponteiras de cimento concreto, assim, que concretava para fazer, né? Então era tudo meio... Na época que comia ovo cru, comia fígado cru, sabe? Para ganhar massa. Não tinha whey protein. Whey protein era ovo cru, né? Então era raiz, era outra época, né? Então o pai sempre teve, cara, essa veia empreendedora assim, né? O pai também fazia umas loucuras, né? Ele pulava da ponte, mergulhava de cima da ponte, né? Então, o velho ele sempre foi atirado, cara. Então, eu acho que é isso, cara. Ele começou assim e ele sempre inventou coisas novas, cara. Ele conta N histórias dele, assim, que ele teve com 16 anos já, ele já tinha o dinheirinho dele, já trabalhava, já fazia as coisas dele, já tinha comprado o seu barco, já tinha comprado motor para pescar, ele adora pescar, né? Então ele sempre teve esse ímpeto assim de desbravar e de fazer as coisas. Então é isso, cara. Pena que na época ele trabalhava no banco, né? Então ele ajudava do jeito que ele podia, né? E minha mãe também ajudava bastante, né? Ela também começou a ajudar com o administrativo e tal. Então a gente começou dali, cara. Começamos dali a nossa HR. Excelente, né? É uma história, né? Uma história. História mesmo. A gente começou geralmente começa pelo contrário, começa perguntando da pessoa, da história da pessoa, depois vai para a empresa e eu
me atrapalhei aqui, fui perguntando já da empresa, né? Mas a maioria das pessoas, né, daqui da cidade te conhecem, né? Mas vocês são daqui de São... Teu pai é daqui de São Mateus? Sim, a família é daqui, nós somos dos Cutieiras. Eu sempre falo, a turma conhece os Cutieiras, conhece os Bidio, né? Que a turma fala, né? Dos 70? Dos 70, do mercado de 70, a turma fala, né? Os Bidio, né? Mas o Bidio, ele era primo, né? Primo do meu avô, né? Do pai do meu pai, né? Então, a gente é da mesma linha ali dos Cutieiras, né? Mas o Bidio, eles eram famosos, assim, porque abriu o mercado de 70 e tal. Realmente cresceram bastante. Mas a família vem daí, cara. Vem daí. Legal. Vem daí, cara. Eu lembro que você falou uma vez pra mim, eu não sei se foi no podcast, inclusive, que não sei se é o teu avô que tinha uma marcenaria. Isso. Inclusive os equipamentos de marcenaria. Vem. Cara, meu avô era extremamente talentoso, né? Eu não vi esse avião, mas ele copiou um teco-teco que sempre passava em São Mateus. E ele olhava o teco-teco e ele começou a fazer anotações e desenhos. E eu sei que ele reproduziu um teco-teco em escala quase real de madeira. E olhando o teco-teco passar, ele olhava e desenhava. E daí um dia ele começou a serrar, a montar. Eu não conhecia esse avião. Mas por quê? Porque ele fez ali na marcenaria e daí deixou exposto ali. E um cara disse que passou um dia, olhou e falou: me faça preço. Ele fez preço, o cara carregou e levou, sabe? Mas ganhou dinheiro, com certeza, né? Para vender, mas eu sei da história, sabe? E daí tem o meu bisavô, que também era sapateiro, né? Ali, inclusive, eu moro ali, ele tinha a única sapataria, primeira e única sapataria até então, de São Mateus do Sul, né? Então, ele também, cara. Então, assim, a veia empreendedora tá na família, né? Tava na família, assim. Então, é interessante. Às vezes a gente não para fazer essas análises, né? Mas vem de berço, com certeza. Que massa. E lá você comentou que o nome é antes lá, que agora é HR, né? Antes era... Era Borracharia Líder. Borracharia Líder. E ficou quanto tempo? Como que foi essa... Cara, a Borracharia Líder acho que foi de 95 até meados de 2000 ali, sabe? Daí... Como borracharia mesmo. Isso. Assim, esse serviço. Eu fui no ano 2000 para Curitiba, né? Fui estudar. E na época, a minha ideia era fazer federal, né? Então eu fui fazer lá um cursinho, tinha me formado em petroquímica aqui em 99. E no ano 2000 eu falei, cara, vou para Curitiba, né? E fui lá, realmente estudei, me dediquei bastante. Só que nessa época, como eu estudava à noite lá, eu tinha um pouco de tempo livre durante o dia. Daí o que eu fiz? Tinha muita coisa que eu tinha interesse em aprender, né? Parte mecânica, geometria, balanceamento, coisas que o balanceamento até a gente oferecia. Mas geometria, mecânica a gente não sabia. Eu tinha ideia, conhecimento, mas não tinha metido a mão mesmo para aprender. E daí nesse período que eu estudei durante o dia, eu fui num auto center lá em Curitiba e me ofereci. Falei, cara, eu quero trabalhar. Os caras, não tem emprego. Eu falei, não, trabalho de graça. Falei pro cara. Não, é de graça? Eu digo, é de graça. Não, então pode vir. Falei, então beleza. Daí eu ia lá e trabalhava durante o dia, né, para aprender. E daí quando a gente teve alguns problemas na época, financeiros, assim, algumas dificuldades, e eu conversei com meu pai, a gente viu que não ia ser muito viável eu estudar em Curitiba na época, porque o curso que eu queria fazer era um curso integral, era engenharia. E daí eu tinha que estudar, não tinha tempo para trabalhar efetivamente. Daí eu ficou um pouco apertado, daí eu optei de vir embora. E quando eu voltei, eu falei, poxa, eu vou trazer algumas novidades para a HR, né? Então daí eu comecei a colocar, tipo, o cara ia fazer, a gente comprou uma geometria, o cara ia fazer geometria, o terminal de direção estava estourado, a gente não tinha para ofertar, não sabia fazer. Daí eu tinha aprendido esse ofício de mecânico básico de suspensão, rolamento, tal, algumas coisas, já lá em Curitiba. Daí eu falei, poxa, eu vou trazer para cá. E daí eu comecei a estudar a parte mecânica dos veículos, as opções que a gente tinha, né? E comecei a colocar peças. Então, aquela coisa, aquela continha, né? Comprava um, vendia um, comprava dois, vendia dois, comprava três, né? Ia montando estoque. E daí, nessa época, o pai falou, poxa, a gente está oferecendo o serviço da Auto Center, vamos mudar o nome? Vamos. Daí que saiu, não sei, não lembro, para te falar bem a verdade, não lembro quem que deu a ideia do HR, né? Quem diz, é o HR, mas eu sei que é de Henrique Rosa, né? Que é uma homenagem aos pais. Hoje é Auto Center, né? Isso, hoje é Auto Center. É recente também que mudou para Auto Center, né? Na verdade, assim, ela se tornou HR Pneus, né? Só que daí a gente
A gente migrou para HR Pneus. Daí até ali em 2010, mais ou menos, eu mudei para... A gente parou de trabalhar com caminhão e tal. Daí eu peguei e tirei essa parte só do HR Pneus e coloquei HR Pneus Auto Center. Só que daí a palavra pneus sempre remetia somente a pneus. Então eu tinha clientes meus que chegavam lá na loja e diziam assim, poxa, eu vou trocar o pneu, eu precisava dar uma olhada na mecânica. Eu dizia, não, mas a gente faz mecânica. Eu achava que era só pneu. Então eu fiz na época várias entrevistas assim com clientes e a palavra pneus remetia somente a pneus. E daí eu resolvi retirar, acho que foi 2012, 2013, né? Eu resolvi tirar a palavra pneus e coloquei HR Auto Center. Porque o Auto Center tem pneus, mecânica, oficina geral, né? É o que a gente hoje oferece para o cliente, né? Então a gente faz mecânica geral, desde injeção, embreagem, escapamento, freios, troca de óleo, filtros, tudo, né? Então a única coisa que eu não faço hoje é câmbio automático. Essa parte é a única coisa que eu não mexo ainda, que eu preciso ter uma mão de obra especializada e ainda eu não consegui alguém que realmente eu pudesse ofertar um serviço de qualidade para o meu cliente. Né? Então a parte de câmbio automático ainda não faço. Mas tirando o câmbio automático, o que precisar do carro a gente faz lá na loja. Né? Dá para desmontar inteiro o carro. Desmonta inteiro, com certeza. Eu já fiz o meu motor lá. É verdade. É verdade. O teu motor não, do seu carro. É do meu carro. O meu ainda tá... O teu tá bom ainda, né? Cara, vamos lá, né, Igor? Eu queria hoje que a gente contasse uma história que talvez nunca tenha sido ido para público, assim, sabe? Aquela coisa assim, exclusivo, né? Você sabe aquele perrengue, assim, que tem alguns perrengues que a gente passa, né, como empreendedor, assim, mas tem aquela coisa que a gente às vezes tem até vergonha de falar, né, na hora que você está passando, né? Mas depois você já faz as pazes. Assim, vira aprendizado. Né, vamos lá, né? Cara, bater aí no meio de estrada de chão, de madrugada, com ferramenta para... Deve ter passado por alguns perrengues aí, né? Cara, teve, na verdade tem várias histórias assim, né? Essa da questão dos perrengues, assim, tem uma história que a gente foi chamado para ir trabalhar à noite, né? Na estrada de Canoinhas, inclusive. E daí a gente foi para lá e daí quando a gente estava chegando, eu e meu pai estavam junto comigo, né? A gente passou e viu um caminhão parado, mas a gente não viu nada que desabonasse, sabe? O caminhão, assim, o pneu estourado. E sabe quando te dá um pressentimento? Tava esquisito, assim. E eu falei pro meu pai, digo, toque, não pare, porque eu acho que é assalto, sabe? E daí a gente foi, assim, a gente viu uns movimentos, assim, ao lado do caminhão no mato, assim, mas tipo, dava a impressão que os caras estavam escondidos, sabe? Daí a gente pegou e veio embora, assim, tipo, não é perrengue, mas assim, eu falei, acho que a gente ia ser assaltado naquela época ali, né? E tem vários, cara, tem uma situação bem desagradável que ano de 2013, um ex-funcionário meu, cara, foi sair experimentar um carro de um cliente e acabou perdendo o controle do carro. Na verdade, eles não deveriam ter saído experimentar o carro. Só que esse carro era de um amigo meu, pessoal, né? E ele, por ter liberdade e confiança, falou assim, experimenta lá, vê se o carro não vai ficar vibrando e tal. E o Piá pegou e achou por bem que teria que sair andar com o carro. E daí ele saiu andar com o carro e capotou esse carro. Capotou esse carro, cara, e daí me tirou o chão, né? Primeira coisa, preocupação com o rapaz, né? Ver se estava tudo em ordem e tal. E daí a gente chegou lá no lugar lá que tinha acontecido, me ligaram, eu corri o máximo, cheguei lá. Daí, graças a Deus, o Piá tava com dor assim, no corpo, mas não se machucou, né? Inclusive hoje eu cruzei com ele na rua aí, né? É um cara que eu quero bem, assim, apesar de que deu esse transtorno gigante, né? Mas ele é um rapaz bacana. Daí tava tudo bem com ele e tal, e daí contar pro teu amigo, né? Que o teu funcionário capotou o carro, né? Daí liguei para ele e falei, cara, aconteceu isso. Daí ele falou, deu uma risadinha. Eu digo, não, cara, é sério. Digo, sério, cara. Eu gostaria que fosse brincadeira, mas não é. Né? Daí falei para ele, tem seguro? Ele, não tem seguro. E é 100% financiado e paguei poucas prestações. Daí eu falei, então beleza. Digo, vamos resolver o problema, né? Daí só que ele bacana, compreendeu a situação, apesar de ser uma situação extremamente desagradável. Falou assim, resolvam lá. Daqui 3, 4, 5 dias nós conversamos, respire bem, veja certinho, resolva todos os perrengues, né? E o rapaz foi internado também, foi liberado, estava tudo bem.
Daí eu chamei ele, né? Daí ele falou assim, me pague a FIP do dia do acidente do carro. É isso que, né? Nem mais nem menos. Veja como é que você quer fazer. Eu falei, não, fui no banco, falei, tenho crédito? Tenho. Digo, então me dá o dinheiro aí. Fiz né? Na época era Pix, né? Fiz um TED por conta dele. E fiquei pagando, uns 4, 5 anos fiquei pagando o carro ali, né? Que não era meu, mas... Esse foi triste, cara. Esse foi triste. Todo mês dá uma facadinha. Né? Não, é triste, né? É triste, né? Mas a gente tem que ser responsável pelo que que acontece na empresa, né? Então, foi uma infelicidade, né? Por mais que eu diretamente não tenha culpa, mas indiretamente a culpa é minha, né? Foi meu funcionário, meu colaborador, né? A gente tem um nome para preservar, então, graças a Deus foi com uma pessoa que foi compreensiva comigo, né? Não foi, o cara podia ser, né? Agir de outra maneira, né? Dizer assim, não, vou te processar, vou fazer alguma coisa. Mas foi difícil, cara. Foi difícil também. Deu vontade de chorar. Deu vontade de chorar, cara. Você trabalhando, de repente, levar aquela pancada assim. Falei, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Faz parte. Todos nós já tivemos prejuízos, né? Sim. Inerentes à empresa, né? Eu sempre falo, né? Quando eu vejo gente, porque assim, eu sempre incentivo os empreendedores, né? A gente tem que ser empreendedor nesse país, né? Eu acho que é os empreendedores que movem a engrenagem da economia do país, né? Que dão emprego, que fazem, geram impostos e realmente fazem a economia girar. Mas eu sempre falo, o cara vai abrir empresa, você tem que estar preparado, cara. Porque não é só venha, né? Tem situações que você vai patinar, vai perder dinheiro, vai fechar mesmo vermelho, você tem suas obrigações para pagar, né? E daí você tem que ser empreendedor. O empreendedor ele tem que estar afim de fazer dinheiro, né? Também, lógico. Evidente, né? Ninguém abre empresa para perder dinheiro, né? Só que eu acho que ele tem que estar mais afim da esportiva, né? Esse vai e volta, vai e vem, né? Para cima, para baixo. Você faz tudo certo e do nada vem uma pancada que você, fiz tudo certo, né? E levei essa invertida aqui, né? E Sim. tem que lidar com aquilo, né? Então tem que ser mais pela esportiva do que... Cara, você tem que ter cabeça, né? Parece meio clichê, né? Mas assim, o que a gente tem, né? A gente tem conversado com bastante empresários, assim, o que a gente vê é que realmente que não tem, né? Não tem fórmula de sucesso, né? Tipo, é trabalho, né? Não tem nem tudo é mil maravilhas, né? Você tem que saber lidar com os desafios que vêm, não desistir, né? Meio que que é uma palavra que eu não usava muito, né? Mas você ser resiliente, né? Sim. Resiliente é levar as pancadas e saber erguer de novo, né? Erguer de novo, porque realmente é ruim ficar reclamando, né? Mas o país não está muito propício a negócio nos últimos tempos. Então você tem que existir, né? Tem que resistir. É isso aí, essa é a palavra. Talvez em vez de resiliência, resistência, né? Resistência flerta com teimosia. O cara fala, né? Teimoso não é você, teimoso é quem teima com você, né? E é mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso. Mas cara, é o desafio dos empresários, né, cara? É o desafio dos empresários, né? Vocês dois também são empresários, vocês sabem que tem épocas que a gente tá mais tranquilo, respira mais aliviado, tem épocas mais difíceis, né? A gente tá passando por um período que não tá fácil, né? Setembrão aí agora deu uma castigada aí, não sei vocês, tomara que não. Mas eu tô trabalhando aí para ver se a gente consegue... Estamos sobrevivendo. Estamos ver se a gente consegue reverter isso aí, né? Mas não tá fácil. Uma coisa que eu vejo, né assim, na conjuntura meio que geral, assim, né? Uma coisa que eu tenho visto é que hoje em dia não existe mais estabilidade, né? Por exemplo, de uma empresa, seja no ramo que você for, né? Tem empresas eu sei porque minha esposa é de uma cidade do norte do Paraná, e lá tem uma empresa que é uma indústria de madeiras que tem negócio lá com os Estados Unidos, lá 90% dos negócios deles é dos Estados Unidos. E estava excelente. Excelente, a cidade inteira, 3 mil funcionários na empresa. De repente, da noite pro dia, 1.500 colaboradores na rua. A cidade depende daquilo e, tipo, uma empresa consolidada de, sei lá, 40, 50 anos que tem uma empresa e do nada, tipo, desapareceu. Golpe, né? Né? Então, pô,
né, a gente é difícil pensar às vezes, né, porque a gente vê que, né, o mercado muda muito, né. Sim. No próprio teu ramo de veículos, né, os veículos vindo, os veículos chineses entrando e, né, mudando o cenário de empresas consolidadas, empresas grandes e que a gente tá no meio desse jogo, né? A gente às vezes fica, né, não sabe se vem daqui, se vem não dali, sabe não sabe o que esperar, né? exatamente, né? É muita incerteza, né? Então, mas enfim, né, a gente tá, nem se falou, estamos sobrevivendo, né? Estamos aí. Não podemos desistir nunca, né? Não, eu acho que, né, tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado, né? A gente tem que, enfim, tem. E acho legal, porque o episódio, eu percebo que ele tá indo para uma linha mais de comemoração, né, dos 30 anos, assim, e é isso mesmo que a gente quer, né, esse clima de... Eu queria que você trouxesse pra gente, Igor, alguns marcos, né, de algumas conquistas, alguns cases, digamos assim, né, que ao longo que a compra da caminhonete amarela, que é um ícone, né? Que eu imagino que ela foi reformada recentemente. Não sei se tão recentemente. Não, recentemente não. Mas ela é um espetáculo, aquela caminhonete, né? Não, ela é bonita. Ela é bonita. Ela tá precisando de um carinho agora, porque a gente não tô direcionando muita grana para ela, porque não é barato você manter o carro velho, né? Eu sempre falo pra piazada mais nova, né? O piazada diz assim, já começa a trabalhar com 16 anos. Eu falo, cara, comecei a trabalhar... Eu vou comprar um Chevette, cara, pra mim fazer. Eu digo, não, cara, não. Chevette pra fazer, você tem que fazer quando você tiver dinheiro, cara. Né? Agora compra um Uninho, um Palio pra você bater no dia a dia aí, cara, né? Vai pagando, vai crescendo, vai melhorando. O dia que você estiver bem de vida, você compra um Chevette pra você fazer, cara. Ou uma caminhonete, ou Opala, sei lá, um Maverick, né? Que são carros excelentes também. Eu adoro carro antigo. Mas o carro antigo, ele custa, né? Custa bastante, né? É um esporte caro. Cara, a nossa caminhonetona, cara, essa caminhonete, a primeira reforma dela não foi feita por nós. Essa caminhonete, o Ramon, acho que não vai lembrar. Essa caminhonete, ela foi do Taylor Toporowski. Lembra que foi? Eles tinham mais de uma, né? Tinham várias. Mas quem montou a caminhonete foi o Taylor, né? E daí o Taylor Toporowski, ele montou essa caminhonete, e daí na época a gente precisava de uma caminhonete. Até para situar o pessoal que talvez não conhece, qual que é a caminhonete, né? Ela é uma F100 amarela, né? É a famosa caminhonete amarela. Cara, a caminhonete tá chique, cara. Vai aparecendo no clipe do Charles e William agora, hein? Não. Que ano que ela é? Ela é 69. Caraca, cara. É 69. Não, ela é muito boa, cara. Ela é muito boa. E essa caminhonete, cara, foi uma mão na roda, né? Porque a gente, na época, o frete era muito caro, né? Para você pagar para ter os produtos aqui. Então a gente ia buscar em Curitiba, região, peças, pneus, né? Quando a gente começou a trabalhar um pouco mais forte, eu ia 2, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana para Curitiba, dependendo da necessidade. Então ela rodou muito, cara. Eu devo ter feito uns 50, 100 mil quilômetros com essa caminhonete nos anos que a gente ia buscar, assim, sabe? Muito legal. Agora ela tá mais paradona, né? Antes que ela tinha... Virou relíquia agora. Virou relíquia, exatamente. Eu quero fazer uma reforma nela ainda, mas ela, se não fosse essa caminhonete, a gente não teria condições de construir. Então ela faz parte da história, sabe? E ela começou meio junto, veio logo depois? Como é que Cara, essa caminhonete a gente comprou ela, a empresa a gente fundou em 95. Eu acho que foi 96 que a gente comprou essa caminhonete. Ou 97, não sei te precisar o ano. Mas ela foi legal, foi legal. O Taylor na época fez condições legais assim pro pai para pagar meio. Eles cuidavam bem, né? Gostavam, né, de carros. Exatamente. Cuidavam bem dos carros. Isso, né? exatamente. Tinha os carros antigos, tinha outras caminhonetes e tal. E daí ele fez, né? E a gente começou, cara. E daí eu lembro, cara, a gente tinha a borracharia, né? Não sei se eu contei isso na outra história. E eu tinha 16 anos, né? 16 anos eu já andava pra cima e pra baixo, né? Sem carteira e tal, e pau e bola, né? Não tinha muito, tinha que trabalhar, né? E daí a gente prestava serviço pra Petrobras na época, né? E, cara, Petrobras não era... Hoje a segurança é extremamente maior, né? Mas na época não era tanto assim. E eu sempre fui um pouco maior. Hoje eu tô mais gordinho, mas na época eu sempre fui maior, mais alto, tinha barba, né? Meio novão. E, cara, eu era forte, fazia serviço bastante, então, né, o pessoal me conhecia. Eu chegava na portaria da Petrobras, igual, a gente buscar um pneu, uma máquina e tal.
E o pessoal, beleza, né? Vamos crachá e entra, né? E eu entrava, cara. Entrava na mina lá, né? Nem sei se posso falar isso, mas agora já tô contando. Se bem que já, Petrobras também faz... Não é mais agora. Faz quase 30 anos isso aí, então não tem problema. E daí, cara, eu entrava na mina, né? Entrava lá na mina, entrava lá mesmo com os caminhãozão e carregava os pneus, trazia, consertava, voltava, né? E beleza. Daí faltava, tipo, acho que um mês pra mim fazer 18. Um dia mudou o cara da portaria, né? Daí eu cheguei lá com a caminhonete, já com aquela fiusa de entrar já, né? Daí o caboclo veio lá e falou, quem que é você? Eu falei, eu sou o Igor, sou lá da borracharia e tal, né? Daí ele falou, mas... cadê a tua carteira? Eu falei, não tenho carteira. Daí o cara, mas como é que você quer entrar? Eu falei, não, faz 2 anos que eu entrei, cara. Toda semana eu tô aí. O cara, não pode entrar. Eu falei, como que não, cara? E daí o cara não deixou eu entrar. Eu falei, beleza, né? Daí eu fiz meu pai buscar lá minha mãe, foi uma época lá. Dali uns 45 dias eu tava com a minha carteira, entrei lá de volta. Continuei entrando igual, né? 2 anos entrando sem saber que não podia entrar. Cara. E realmente é perigoso, né? A gente tá perto daqueles caminhãozão, né? Pneu de 2, 3 metros de altura, né? A gente consertava aqueles pneus, né? Então eu ia com uma carreta agrícola, o cara desmontava lá com umas máquinas especiais, jogava esse pneu, né? Uma carreta agrícola, a gente puxava, parava. Daí tinha, talha, né? Amarrava na talha, o pneu subia, ficava em pé. A gente entrava dentro, assim, com uma lanterna, desmarcava no carofuro, a gente tinha um equipamento especial, escalhava o pneu, tinha um composto, tipo um durepox, assim, se misturava ele, né? Ele se aplicava com o aplicador, assim, e dele se auto-vulcanizava. Era um produto especial para aquele troço caríssimo, assim, de hoje, sei lá, uns 3, 5 mil reais uma latinha, que nem dava para 2 concertos. Daí a gente comprava esse produto na época e usava, cara. Era bem legal, assim, era um troço diferente, sabe? Entrava dentro do pneu e daí levava lá, os caras montavam de volta e cacete. Foi uma época... Você pegava o pneu lá na mina, trazia pra borracharia. Eles desmontavam o pneu pra mim, porque como é pneu industrial, é pneu grande, né? Não tem, sim. Mas quando você fala desmontar, o que significa isso? Desmontar, assim, dobra no meio, assim? tira o pneu com a roda, põe a roda no chão, sim. Né? Daí tem um friso que a gente chama que trava o pneu na roda, eles tiram esse friso. Daí tinha uns macacos hidráulicos, assim, tinha umas pinças que eles pegavam e empurravam o pneu para ele desgrudar da roda. Daí eles vinham com 2 empilhadeiras assim e tiravam o pneu. Daí a roda ficava, ele desmontava o pneu. Então o pneu vinha o pneu, né? Ele ficava lá. Daí a gente chegava com a carretinha, eles pegavam com a empilhadeira e colocavam lá. A gente levava, transportava, deixava o pneu de pé novamente. Daí entra lá na loja já, né? Na borracharia. Entrava dentro, fazia o conserto, conseguia com a talha equilibrar e colocar de novo na carretinha. Amarrava e levava lá. Daí chegava lá os caras. Quantos quilos que pesam? Algumas toneladas, cara. Algumas toneladas. Deve pesar aí uns 5 mil quilos, né? É aquele caminhão que tem ele na entrada ali, de exposição. Isso, ali, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Só que esse ali acho que é o maior que tem o pneu, acho que é 3,15 metros. Esse a gente não consertava. A gente consertava de um mediano, que era acho que 2 metros de altura, 2,5 metros de altura. O bem grande a gente não tinha capacidade de fazer, era perigosíssimo. Né? Mas era legal, cara. Era muito legal. Era muito legal. As histórias que a gente tem, né, bicho? Eu acho incrível esses equipamentos gigantescos, assim, né? É legal, cara. Já teve a oportunidade de entrar lá dentro ou não? Já entrou lá dentro da área? Não. Quando eu cheguei aqui já não tinha mais aquelas visitas lá e tal. Tinha fechado. Cara, é muito legal. Eu sou apaixonado, assim. Eu falo, se eu não tivesse a empresa, acho que eu estaria trabalhando na Petrobras, assim, porque eu gostava bastante, sabe? Eu tenho vontade de conhecer a Teu irmão trabalha, né? Oi? Teu irmão? Meu irmão é engenheiro. Meu irmão é engenheiro de segurança da Petrobras. Meu irmão trabalha hoje embarcado, lá em Macaé, no Rio de Janeiro. Né, o bicho trabalha lá. É legal. Eu, plataforma, acho que nunca tive oportunidade, acho que não vou ter oportunidade de conhecer, quem sabe, né? Não pode dizer que não, que a segurança é mais restrita, né? Sim. Mas eu adoro, cara. Adoro o processo industrial. Eu estagiei no ano 2000, antes de eu ir para Curitiba. 2000 não, foi 99 virando 2000. Antes de ir para Curitiba, eu trabalhei 1 ano e pouco ali dentro da área da Petrobras. Eu sou formado em petroquímica, a nível de 2º grau. E a gente trabalhava no laboratório da Petrobras, eu só que era estagiário, né? Era estagiário. E daí, nessa época de estágio, eu era estagiário de um senhor chamado Obermeier, que era um alemão, que ele ele é engenheiro de materiais. Então, a gente fazia análises dessa parte de aproveitamento da argila da mineração da Petrobras, porque a gente queria aproveitar, porque tinha escavação, né? Havia uma demanda muito grande, né? Uma oferta muito grande desse material, e a gente queria aproveitar, fazer telha, tijolo, desenvolver esse tipo de coisa. E na época a gente fazia análise também para o laboratório, para
petróleo, de gás e tudo. Então, cara, foi uma época muito legal, porque como eu era estagiário, a gente andava para cima e para baixo, né? Então, cara, daí tinha parada da Petrobras, né? Parava todos os equipamentos. Hoje com certeza não permite, mas na época eu era estagiário, eu falava com os caras, digo, cara, eu quero conhecer a retorta, cara. Vamos entrar lá, põe EPI. Botava EPI e tal, entrava dentro da retorta, conhecia lá os equipamentos, né? Eu vi detonação da mina, vi explosão, subia nos blitador, subia onde tinha para eu tava junto, cara, sabe? Eu gostava muito, sabe? Então eu aproveitei muito essa época, assim. Tem a grandona lá, como que é? A Marion. A Marion eu vi de longe, mas ela não estava em operação. Eu não estava operando, eu só não vi de perto, só vi de longe. Não, meu avô, não sei se meu avô não foi operador dessa. Cara, tem uma história, eu acho que é assim. Não sei se ele foi ou não, eu sei que meu avô é falecido, né? Mas na casa dele lá tinha um quadro lá da máquina lá e ele em cima dela lá. Eu sei que ele operava algumas máquinas lá, mas não sei se operava ela. A concha da Marion, ela cabia, acho que, não sei se era 4 ou 8 Fusca dentro, alguma coisa assim, era a medida comparativa, né? Eu lembro, era bem gigante, cara, bem gigante, era bem legal. E é um processo legal, cara, um processo que se você tiver a oportunidade de conhecer, cara, é muito legal. Eu adorava trabalhar na área. Então tem a caminhonete, vamos voltar aqui, né? Vamos. Eu divago, cara, eu divago. Não, e tá bem legal a conversa. Daí teve a caminhonete, assim, que eu trouxe a caminhonete como um pontapé inicial, mas o que você julga, assim, que teve mais alguns marcos, assim, na história dos 30 anos aí de HR? Cara, isso que é marcos. Talvez a gente falou das mudanças dos nomes já, né? Também. As mudanças dos nomes, sim. Uma coisa, eu ia dizer agora, uma coisa que realmente mudou foi quando a gente conseguiu comprar a esquina ali, né? Na época, o meu pai a gente precisava de mais espaço, né? Porque a gente atendia na rua e tal. E daí a gente queria comprar a esquina. E daí essa esquina também, ela estavam oferecendo. E daí meu pai também conhecia o dono dela. E daí tinha um outro cara que fez uma proposta e ia pagar à vista essa esquina. E daí como o cara que já sabia que a gente tinha interesse era amigo do pai, sabia que a gente não tinha esse dinheiro para comprar à vista, né? Mesmo assim ele não vendeu para o cara que queria pagar à vista. Ele segurou para a gente. E daí foi vendido barco, o meu avô deu um carro, a gente vendeu um monte de coisa que tinha, assim. Tudo que tinha, assim, a gente foi se desfazendo e tal, e foi dado uma entrada lá, e o cara fez indo em parcelas, assim, e a gente conseguiu comprar aquela esquina, né? E daí que a gente conseguiu ampliar a loja. Mas o primeiro ponto não era colado na esquina, né? Não, o primeiro ponto era colado na esquina, era onde está o predinho, efetivamente, está a loja ali. Ali, né, se você olhar, a loja ela tem 8 por 20, se eu não me engano, o terreno. Então era aquela metragem. Daí a gente comprou a esquina. Entendi. Na esquina era um bar chamado Bonete. Que é do lado ali ainda. O Bonete agora é na frente da Cidix ali, né? A viúva do seu Bonete mora ali hoje. Ainda, né? Tem ali, hoje não sei se é Bar do Bonete, acredito que não seja. Ainda eu conheço por Bar do Bonete. Pois é. Né? Então, ali era o Bar do Bonete. Então era um bar elevado, a gente comprou, demoliu ali. Né? Também foi uma fase legal, assim, a gente demolia e tal. E era ali onde tem o pátio, hoje a gente tem o asfalto ali na esquina da loja. Cara, ali era uma argila, assim. O trator entrava e atolava. Tão mole que era aquela argila, assim. Então a gente foi jogando pedra e tal, e foi enchendo, e foi melhorando, foi arrumando. E foi, se transformou um pátio. Entrava o caminhão, afundava, jogava pedra, até que uma altura firmou. Caramba. Daí, então... E depois a gente comprou ali ao lado, para baixo do prédio ali, que a gente tem hoje efetivamente a parte da oficina mais pesada, que eu digo. Ali a gente trabalha, vou fazer um motor, mexer num câmbio de carro, numa embreagem, que é um serviço que demanda um pouco mais de tempo. Então a gente direciona naquela parte de baixo ali. Mas ali eu tenho solda de alumínio, eu tenho torno de roda, né? A gente tem ali, eu tenho 3 elevadores, a gente tem hoje um torno de disco de freios ali montado ali embaixo, né? Então a gente tem a desempenadora de rodas, tudo ali na parte inferior. Né? Então, o que parece geralmente é a esquina, mas ali para baixo a gente tem uma estrutura também. Né? E foi crescendo à medida que... Né? Então veio primeiro a esquina para depois... Não. Primeiro veio onde está o prédio, depois veio a esquina. Daí depois veio ali a parte da oficina. Quanto tempo que demorou assim? Cara, a esquina a gente comprou em 2000 acho que 2002, por aí. 2002. 2002.
Daí a gente, em 2006, ali, 5 para 6, a gente começou a construir o predinho ali. Que daí na época meu pai se aposentou, pegou uma grana da aposentadoria dele, investiu ali, né, pra gente erguer ali a estrutura do prédio, né, pra gente poder ter uma estrutura melhor, né, porque a gente tinha uma estrutura relativamente pequena. E daí a gente fez ali, daí acabei morando ali em cima, né. Fez o prédio, daí depois que foi comprado então a parte de baixo. Isso. Isso foi quando, mais ou menos? Cara, não me faça pergunta difícil. Eu não lembro. Pior que eu sou bom de datas, mas eu não lembro se foi antes ou depois da construção do prédio, pra te falar a verdade. Mas foi próximo ali, sabe? Foi próximo. E também era do seu Aldo Nadone, né? Que era o patriarca da família Nadone ali da Autoelétrica, pai do Aldinho, pai do Branco, pai do Luiz Fernando, né? Que tem a Parabólicas Nadone ali. Eles tinham Autoelétrica, e é ali que eles realmente construíram a vida ali deles, né? Naquele barracão. E também foi o mesmo caso. Seu Aldo, falecido seu Aldo, era amigo do pai e tudo, né? Tinha um respeito legal ali. Então também ele falou, Xixo, vou vender para você aí. Tá aí, é teu, me deu um tanto e vai me pagando aí, sabe? Então, na época, graças a Deus, eu sempre falo, né? O crédito é quem importa, né? O nome e o crédito, né? Então, o pai, graças a Deus, sempre foi um cara correto, né? Ensinou para nós isso. Eu também estou ensinando para meus filhos. E a gente comprou meio no fio do bigode, né? Deu um pouquinho lá e foi pagando e compramos, né? E tá aí, graças a Deus tá lá a nossa empresinha. Cultura, né? E hoje você falou empresinha, né? Modéstia à parte, né? Mas então, comparado, né? Comparado que eu digo, né? Uma trajetória aí de 30 anos. Sim, que começou você, né? Teu pai e tua mãe lá, né? Sim. Hoje vocês têm quantos colaboradores lá? Cara, hoje estou com 10 colaboradores. 10. A gente atendeu um contrato da Petrobras. Na época eu cheguei a ter 26 colaboradores. Só que daí eu tinha um lavacar, né? Então, entre lavacar, motoristas para puxar veículos da Petrobras, e lá na HR eu cheguei a ter 26, cara. Administrei 26, não é fácil. Mas ali mesmo, naquela estrutura? A gente tinha a estrutura do lavacar, no lavacar eu tinha 5, eu tinha mais 2 motoristas, 7. Mas ali mesmo, lavacar? E lá, não, o lavacar era onde é o Garbinho hoje, bebidas, do lado da Autocali, sabe? Até inclusive onde que é o Garbinho é do seu Luciano Kuligoski, né? Então ali era um lavacar, eu comprei na época dos Barbosinhas ali. E daí eu pagava aluguel para ele, mas a estrutura eu comprei dos Barbosinhas, daí pra gente tocar o contrato da Petrobras. Nessa época eu cheguei a ter 26 colaboradores, cara. Cheguei, quase fiquei maluco. Uma surrada. Daí ali na empresa a gente tinha, acho que salvo engano, 18 ou 19 ali, sabe? Na estrutura ali. Porque daí tinha que atender, o pessoal para atender o contrato da Petrobras, outro pessoal para atender o cliente, né? Então a gente, nossa, era um fluxo gigante, assim, aquele correria. E daí nessa época o Pia acabou tomando o carro lá que eu contei a história aí, que, nossa, aquela vez eu... na época do contrato. Quase fiquei maluco. E até uma coisa que me veio é a Dunlop, né? A marca Dunlop, né? Sim. Ela aconteceu quando? Como que foi essa parceria? Como é que ela é? Como é que ela representa? Não, cara, eu tive vários parceiros, assim, sabe? A gente teve muitas épocas de várias marcas, assim. Por que acontece? A linha de pneus, até não sei se hoje é dessa maneira, porque eu tenho a parceria com a Dunlop vai fazer 11 anos já. Mas a gente teve vários parceiros, assim, né? Então, a gente comprava dos distribuidores uma época muito forte, Goodyear, né? Antigamente, você pensava em marca de pneus, pensava Goodyear, Firestone, Pirelli, né? Que eram, ainda são hoje bem conhecidas, né? E a gente teve proposta. Então, existia o que a gente chama de bandeiramento. O pessoal vinha lá e dizia, vamos ser bandeirado. Igual um posto de combustível. Isso, exatamente. Né? Só que o que acontecia? Você tinha um desconto muito pequeno em relação a comprar de um distribuidor, o prazo era ruim e a demanda era muito alta. E a gente não tinha cacife para bancar aquilo, né? Aquele volume. Tinha que pôr no mínimo um atacadinho pequeno para você conseguir vencer. Então a gente tinha os parceiros, eu pegava o distribuidor Pirelli, hoje está com preço bom, de repente começava a se tornar caro, ficava inviável, tal. A gente tentava achar uma outra parceria. Trabalhava multimarcas, como trabalho até hoje, mas a gente direcionava para Goodyear, para Firestone, para Pirelli e tal. Daí, de repente, em 2014, eu tinha um gerente chamado Marcos, que ele gerenciava Barão Pneus em Araucária. É um cara muito bacana. E ele estava gerenciando para minha loja, e daí ele soube que a Dunlop estava abrindo empresas credenciadas. E daí ele conversou com o pessoal do credenciamento, o pessoal veio e credenciou a loja. E a Dunlop, o bacana é que eles não exigem que você seja 100% Dunlop.
né? Não exige, não é bandeiramento, você é credenciado. Então você tem alguns benefícios, né, de você ser parceiro, mas eles não exigem 100% que você venda a marca Dunlop. Então me dá liberdade. Hoje você tem um carro com Pirelli, Igor, eu quero Pirelli, que eu tenho 2 novos, eu quero colocar mais 2. Não tem problema. Se eu não tiver em estoque, a gente pede, amanhã tá aqui e show de bola. Né? Goodyear, Pirelli, Firestone, Michelin, o que você quiser, Yokohama, a gente é credenciado Yokohama, né? A gente tem credenciamento com a marca Delinte, né? A marca Prinx, são todas marcas boas de trabalhar, né? Mas a gente foca hoje em torno de 80%, 85% do meu estoque é focado em Dunlop. Né? Porque realmente até então as fábricas não tinham esse respaldo, digamos assim. Não dava liberdade também, sabe? Você era muito engessado. E a Dunlop ela veio com uma proposta mais leve, vamos dizer assim. E realmente é um conceito de parceria. Né? Parceria é aquela coisa, eu te ajudo, você me ajuda. Né? Então eles chegaram assim, na época, falaram, vamos fazer toda a tua fachada, tal, te dando uma ajuda para você pintar a loja, para você ter uma identidade visual e uma série de benefícios, né, que eles dão pra gente. Então, questão de garantia, eles são muito bons de fazer. Qualquer problema, eles dão um respaldo muito bom. A rede credenciada aumentou muito. Hoje, eles conseguem dar um atendimento legal, mesmo que o cliente não esteja em São Mateus. Né? E desde o começo, existe o que a gente chama de garantia a mais. Todo pneu tem 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação. A garantia a mais ela é um seguro. Né? Como é que funciona esse seguro? Você vai lá na loja, hoje qualquer pneu acima da Euro 15 acima, não sendo para uso comercial, por exemplo, em vans, ou um uso que seja incorreto, seja um uso de passeio, você coloca os pneus, faz balanceamento, geometria e troca os bicos. Fez isso, saiu na nota fiscal, automaticamente você está assegurado. Tá? Então, por exemplo, você colocou 4 pneus lá, Felipe, comigo, andou, você colocou recentemente no teu Civic lá os pneus, você levou um azar, tava indo para Curitiba, peguei uma panela, dei um buraco, esmagou ali, cortou. Isso não é defeito, né? Foi o buraco, foi a pancada que causou isso. Você vai ali, eu consigo trocar para você sem custo algum. Né? Então é uma coisa bem interessante que eu sempre falo. Você paga plano de saúde, seguro para não usar. Ninguém quer usar seguro, ninguém quer usar plano de saúde. Mas se você tiver numa hora de emergência, é bem legal. Então já tive N vezes assim que o cliente diz, isso aí não adianta muito e tal. Eu falei, não, mas o senhor vai ganhar, não tem custo algum, não é pegadinha, não é embutido, não é nada. É exigido feito pneu, balanceamento de geometria. Pelo menos um par de pneus, um só não tem. 2 ou 4 pneus. Você fez isso, você está com seguro. Então, já aconteceu de cliente estar lá em Dourados, no Mato Grosso, chegando lá, daí deu um buraco lá, me ligou, falou, como é que é? Tem seguro? Falei, onde é que você está? Estou no Mato Grosso. Falei, ai meu Deus. Tá onde? Estou chegando em Dourados. Liguei para a fábrica, falei, estou com um cliente em Dourados, tem credenciado? Tem. Me deram o número, liguei para o cara, falei, estou com um cliente assim, assado. Está chegando em Dourados, você tem o pneu para trocar um Cruze? Tenho o pneu. Falei, você consegue fazer o seguro para mim? Consigo, pode mandar ele aqui. Peguei, passei o endereço pro cara, o cara foi lá, dali uma hora ele me ligou, falou assim, cara, muito obrigado. Já fiz aqui, entortei a roda, porque foi uma pancada muito forte, os caras consertaram a roda para mim, paguei o conserto de roda, mas o pneu, a troca do pneu, não paguei nada. Então, estou muito satisfeito, muito obrigado, estou indo seguir viagem. Falei, que legal, cara. Então, é bem legal, porque a rede credenciada do Dunlop, uma rede bem grande, sabe? A gente não tem noção. É uma marca que ela se tornou nacional há pouco tempo, né? Ela geralmente era mais importado e ela é mais difundida nos Estados Unidos, Europa, mas no Brasil, cara, é muito, muito bom. Uma curiosidade básica, não tão básica, que é o seu Dunlop lá, não sei como o nome dele. O John Boyd Dunlop foi quem inventou o pneu, né? Ele inventou o pneu. Então esse é importante pra caramba isso, né? Sim. Em 1888, salvo engano, ele inventou o pneu. Né? Então... E se eu não me engano, o nome da fábrica tem outro nome, né? Acho que é Sumitomo. Sumitomo. Eu trabalhei na construção dessa fábrica. Sério, cara? Lá em Fazenda Rio Grande? Fazenda Rio Grande. Que legal, não sabia desse detalhe, você nunca me falou. Então, cara, a Dunlop investiu na primeira etapa, eles investiram 1 bilhão. 1 bilhão. E agora eles aumentaram a planta e investiram mais 1 bilhão. Caramba. Né? Salvo engano, a produção diária de pneus de passeio hoje é 22 mil pneus dia. 22 mil pneus dia, cara. Então é muita coisa. E não vence produzir. Trabalha em turnos de 6 horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
sabe? Então, e assim, a fábrica tem uma tecnologia bacana. O pneu é montado, porque o pneu ele é montado em camadas, né? Ninguém sabe, mas o pneu ele é montado em camadas. Eles montam uma camada, montam outra camada, e depois ele vai para a máquina, vulcaniza na autoclave. Tipo soldar ele ali. Isso, exatamente. Vulcanizar é soldar, né? Basicamente soldar com ação de calor, e na vulcanização essa autoclave ela tem a forma, ela tem o formato do pneu, escrito tudo, e ele molda o pneu, né? E beleza, só que ele fica emendado, tem emendas. Tem problema? Não. Só que isso promove, às vezes, um desbalanceamento. É mais difícil um pouquinho de balancear, é um pouco mais de chumbo. Tal. E a Dunlop ela tem uma tecnologia que ela é montada de maneira inteiriça. Então, ele chama... Tile Sound System é o nome da tecnologia. E ele não tem emenda. Então, o que acontece? Você põe o pneu, até a fábrica, eu já fui lá 2 vezes, quando o pneu sai da autoclave, eles fazem marcas, eles põem numa máquina, inflam, testam ele, e ela gira e meio que balanceia, vamos dizer assim, e a máquina marca qual o ponto de maior peso e o ponto de menor peso do pneu. Ela faz uma gotinha de tinta vermelha e azul. Então, quando a gente vai montar ali na HR os pneus, a gente pega o ponto que é mais leve, que é o azul, e monta alinhado ao bico, porque o bico ele é um desbalanceamento, ele dá uma compensada. Então, você vai pôr, por exemplo, um balanceamento, quanto menos chumbo for, melhor fica. Até para a questão de custo, né, da gente, e só que também para o equilíbrio da roda é melhor, né? Então, quando se faz esse sistema com o pneu alinhando o bico e tal, cara, ele pede muito pouquinho chumbo. Então, ele dá um balanceamento bem legal, sabe? Bem legal. Dificilmente um balanceamento dá uma vibradinha, alguma coisa nesse sentido, sabe? E é por causa da tecnologia do pneu. Então, é bem legal, cara. É uma parceria muito bom. Os caras dão um curso, sempre tem convenções, congressos, a gente se reúne, né? Então, é uma parceria muito legal, cara. Eu gostei, tanto que estou até hoje com eles e não pretendo sair tão cedo, sabe? É uma marca que dá um respaldo bem legal pra gente. Legal. Maravilha. Acho que uma aula aqui, né? De pneu aqui, né? Cara, se deixar eu falar, você já sabe, né? Não, e é legal, né? Esses bastidores, né? Porque nada é... a gente entrevistou o Emerson aqui, né? Da Conect Sul, né? Sim, o Emerson Silvestre. E ele falou uma coisa no final ali, né? Que se a grama do vizinho é verde, não é porque ele tem sorte, né? É porque ele estudou para deixar a grama dele verde, né? Com certeza. E é meio óbvio isso, mas não é tão óbvio, né? Então, vendo você falar e falar com propriedade, né? Daquilo que você está falando e falando com brilho nos olhos, né? Brilho nos olhos, brilho no olho. É legal ver isso, porque nada é por acaso. 30 anos de história aí não é por acaso. Sim, sim. Então, fico feliz, assim, né, de você ser aí o cara que cuida do meu carro, né? Muito obrigado. E eu agradeço pela confiança, né? A gente faz um trabalho, cara. Eu sempre falo para meus funcionários lá, para meus colaboradores, né? Graças a Deus hoje eu tenho uma equipe muito bacana, né? Uma equipe bem legal, assim. A gente tem alguns colaboradores novos, assim, mas a gente tá batalhando para dar. Eu sempre falo, eu dou estrutura para eles, assim, para eles trabalhar. Né? A gente tenta ensinar e eu sempre oriento eles assim, porque a gente sabe que nesse mercado de automotivo existe espaço para você fazer coisas duvidosas, vamos dizer assim. Né? Se você realmente não for honesto, você pode vender, empurrar coisas assim, não é o meu intuito, sabe? Eu sempre falo para eles, jogue limpo com o cliente, jogue limpo. Se tiver que fazer, vamos fazer. Se não tiver que fazer, não vamos fazer. Ou se tiver mais ou menos, vamos chamar o cliente, mostrar para o cliente. Né? Eu sempre falo, a gente pode até errar, que a gente perfeito a gente não é. Mas desonesto não. Né? Então é uma coisa que eu prezo muito, assim, é honestidade, sabe? Principalmente com o cliente. Né? E a gente tem, por exemplo, graças a Deus, a gente tem uma fatia muito grande de clientes femininas. Porque a cliente mulher, hoje, ela sofre muito nessa questão de ser enganada, né? Vamos dizer assim. As mulheres não são tão ingênuas, mas ainda existe muita ingenuidade e desconhecimento também, né? E elas também, ninguém é obrigado a saber. Muitos homens também não prestam para nada hoje em dia, né? Essa é verdade. O cara não sabe nada, né, de um carro, né? Então, assim, o que acontece? A mulher, ela chega lá na loja e a gente tem que, né? Tem que orientar, né? Mostrar para ela, né? Vou trocar a pastilha de freio. Por quê? Por causa disso, por causa daquilo, né? E daí tem os homens que não gostam de entender, não querem entender, né? E a gente também procura ser muito claro, objetivo, né? Dizer, o carro tá com tal problema,
tava assim, assim, assado, né? E a gente peca, às vezes, por querer ser muito minucioso, né? Tem cliente que quer pagar e que se resolva, né? Exatamente. Né? E a gente, às vezes, quer contar pro cara, quer dizer, eu não quero saber, eu quero que você resolva para mim, né? Então, é mais ou menos isso, sabe? A gente procura fazer um serviço honesto. Né? Eu sempre falo, se a gente errar, errou, mas foi sem querer. Né? Não foi com uma certa inocência. O serviço de mecânica, né? Que é, né, não só mecânica, né? Mas faz um monte de coisa lá, sei lá, parece tipo cabeleireiro, assim, né? Tipo, é difícil de ser. Quando você gosta lá, você vai cortar pra você. Sim. Pra você mudar, né? Tipo. Né, não é, tem que acontecer alguma coisa. Sim, assim, porque, sim. E é na confiança também, né? Porque nem você falou, tipo, né? Quando uma pessoa vai mexendo, então, né, salva a gente, né? Que eu sou meio. Às vezes eu gosto não é porque eu quero ficar fiscalizando, eu gosto de ver. Às vezes quando eu levo o carro para ver, eu sento lá e fico olhando, mexendo, mas não porque, né? Não porque eu quero fiscalizar, porque eu gosto de olhar, assim, né? Mas só que a maioria das pessoas não tem tempo para fazer isso e não quer, né? Quer, que nem você falou, quer chegar e quer que resolva, né? Sim. E quando você tá lá, só você sabe o que você tá fazendo, né? Então por isso da confiança, né? É verdade. É verdade. É verdade. Não, a gente procura fazer um trabalho honesto, assim, sabe? Procura fazer um trabalho honesto e ser muito, muito transparente com o cliente, sabe? É que nem eu falo, a gente não é perfeito, né? A gente não é perfeito. A gente sempre está treinando os funcionários, está orientando, está conversando, né? Eu procuro fazer um ambiente lá da loja, um ambiente leve, vamos dizer assim, né? Eu tento eu respeito todos os funcionários, assim, da melhor forma possível, né? Então eu sempre falo, eu tenho lá o Delano lá, que é meu gerente hoje, ele sempre fala, cara, eu adoro trabalhar aqui, porque é legal, né? O Jefferson também, que trabalhou lá comigo, né? Que tem hoje aí, que é vizinho teu aqui, né? O Jefinho, ele também trabalhou lá comigo, então ele fala, era legal trabalhar aí, né? Então é legal, cara, eu procuro respeitar todos os colaboradores, assim, da melhor forma possível. A gente brinca, né? Nas horas que dá para brincar, a hora que tem que levar a sério, leva a sério. Mas eu procuro proporcionar e propiciar um ambiente em que eles se sintam bem de trabalhar. Eu sempre falo para eles, eu quero que vocês reflitam isso para o cliente, né? Porque às vezes você pega um ambiente pesado, né? Às vezes é só bordoada, né? Às vezes o cara consegue doutrinar o funcionário, mas às vezes o cara está frustrado, né? Sabe? Daí o cara acaba refletindo isso para o cliente, né? Então eu sempre falo, eu procuro, eu falo para eles, eu quero que vocês tratem o meu cliente do jeito que eu trato vocês. Né? Para eles entenderem. Né? Eu sempre falo, né? Às vezes eu acho que eu peco um pouco, tem situações que eu sou mais pai do que patrão, né? E eu sei que isso é errado em certo aspecto, mas é o meu jeito de ser, né? Então eu gosto de tratar eles bem e quero que eles tratem bem as pessoas também que estão comigo, né? Eu vejo que nessas situações não tem certo e errado, né? Cada um é de um jeito, né? E cada um gerencia, né? Conversa de um jeito e, né? A gente sabe que nos livros tem algumas coisas que dizem que não deveria ser assim. Sim, assado, mas... sim. Mas a teoria tudo é lindo. Então. A teoria tudo é lindo. O papel aceita tudo. Na prática a teoria é outra, né? Não é sempre assim. Claro que a base de você estudar, você fazer um treinamento, sempre soma e sempre é importante, né? Mas cada um tem o seu jeito de ser no seu âmago, né? Então... eu sempre falo, às vezes, com algumas pessoas, mas você é muito. Eu digo, cara, é o meu jeito de ser, sabe? Eu com certeza cometo erros, né? Mas a gente procura fazer o melhor possível, né? Acho que aquela coisa, se você errar tentando acertar, pelo menos está tentando acertar, né? Então, não está cometendo erros de forma proposital, né? Então nós temos que o mundo tá tão louco, né? Tá muito louco, né? A gente tá com esse mundo aí de perna pro ar, né? Então a gente tem que tentar fazer o bem, né? Tentar fazer o bem para os outros, tentar fazer o bem pro próximo, né? E é isso aí que a gente tem que ensinar para as futuras gerações, né? Nossos filhotes aí, né? Esse aqui tá também com 2 filhotes, né? A Lívia e... Gigante da gente, né? Não, esse aqui... Não, o cara já fez de 2, já fez gêmeos, né? Mas é... Presidente, né? Mas que legal, Igor, né? E até caminhando pro fim aí, já estamos aí uma hora e pouquinho já conversando. Já passamos já, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, né? Desses 30 anos, né? Uhum. A gente também como associação industrial e agropecuária...
Nossa, fugiu. Agropecuária. De São Mateus do Sul, né? A gente agradece também o empenho, né? Porque é um desafio, né? Aprender, superar e teimar, vamos brincar aqui, né? Durante 30 anos. O Igor já fez parte também, né? Na diretoria. Já fui tesoureiro, já fui diretor comercial, né? Na última gestão, né? Isso, exatamente. Então, não, é muito bom, né, cara? Muito bom. A associação é muito bacana, né? A gente sabe da luta, né, do empresário, então, e poder aí prestigiar, né, a história, assim, e poder contar isso, eu fico muito feliz, né, como vice-presidente da pasta de marketing, né? Mas fique com as palavras aí, meu querido. Não, quero parabenizar vocês aí pelo trabalho aí que vocês estão fazendo, a associação aí, o Ramon, né, à frente da presidência. Ideia do Felipe do podcast. Não, mas é uma ideia interessante, né, cara? Uma ideia que aproxima, porque tem muitas pessoas que enxergam a gente às vezes da maneira errada, né? Acham, nem sempre falam, né? Os caras olham pra minha carona assim, né? Putz, Igor é um PC, né, cara, sabe? Cara, né? Putz, deve ser um PCzão, né? Às vezes o cara conversa com a gente, puta, cara, essa gente é boa, né, cara? Né? Então a gente consegue, às vezes, encurtar esse laço, né? Com as pessoas que participam, que ouvem, né? E com certeza quem ouve o podcast são pessoas que realmente, se não são empresários, têm interesse em crescer, em mudar, empreender, né? Então esse é o lado bacana, né? Então vocês estão de parabéns aí pelo trabalho de vocês aí. Não posso deixar de falar também, né? Vocês falaram bastante da HR, mas eu agora, dia 26 de outubro, né? Verdade, cara. Eu tenho... Eu lembrei mas tranquilo. No meio eu não achei nem encaixar ali, mas depois esqueci. Não, fiquem tranquilos. O que eu não quero deixar passar em branco, né? Eu e o meu sócio, Guilherme Lima, né? A gente... Agora, dia 26 de outubro, faz um ano de Sigma Veículos, né? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano agora, cara. Vai fazer um ano agora. E estamos pelhando, aprendendo, né? Eu sempre falo, né, que tem pouca loja de venda de veículos em São Mateus, né? Então nós resolvemos abrir mais uma, né? Para competir. Isso, exatamente. Mas acho que cada empresa tem o seu lugar ao sol, né? E a gente está fazendo um trabalho, a gente está desbravando também, né? Não tínhamos experiência alguma, né, nessa parte automobilística, né? Então, o Guilherme, né, quero agradecer também publicamente ao Guilherme, meu sócio aí, toda a equipe lá da Sigma Veículos também, né? Precisarem comprar veículos, né? Estamos à disposição também. A gente tem o objetivo também é crescer, né? Se Deus quiser, nos próximos anos aí a gente vai crescer com fruto de bastante trabalho, né? Bastante dor de cabeça que a gente enfrenta, né? E estamos aí também desbravando. Então, não gostaria que passasse em branco aí, né? A nossa Sigma Veículos aí, né? Os colaboradores da Sigma também, que sem eles também a gente não é nada, né? Eles fazem aí acontecer o dia a dia. Então é isso. O que mais que faltou? Que você me pediu para falar que eu esqueci? Se quiser deixar uma mensagem, né? Quero dizer uma mensagem, cara. Se precisarem de pneus, HR Auto Center, mecânica, HR Auto Center, e precisarem de veículos da Sigma Veículos, né, cara? Tem que fazer propaganda, né? Sigam-nos nas redes sociais, né? @HR Auto Center SMS, né? @Sigma Veículos, né? Sigam com Y. Importantíssimo, tinha esquecido esse detalhe. Com Y, né? Porque o Sigma com I já tem, né? Então a gente diferenciou aí com Y aí. E quero agradecer, cara, todos os nossos clientes aí, todos esses anos aí, né? Principalmente da HR, né? Que a gente tá aí faz 30 anos aí, né? Graças aos clientes que a gente tá aí, né? Sem clientes a gente não é nada, né? Então quero agradecer os clientes de São Mateus do Sul e região aí, Antonino, Triunfo, Palmeira, Canoinhas, que a gente tem clientes, né? Tanto dos veículos, né, quanto dos pneus, né? Por mais que tenham lojas nas cidades, Irati também eu vendo pneu, União da Vitória, né? Parece incrível, né? Mas a gente vende também, né? A gente tem clientes aí de longe, aí de Concórdia, os caras passam aí na frente aí também, são fiéis aí, né? Então a gente agradece aí os clientes e é isso aí. Eu quero agradecer também minha família, né? Família também que passou em branco, né? Meus pais, mãe, meus filhos, né? Graças a Deus que sem os filhos aí você sabe, né? A gente tá aí, você também, né? Sim. A gente tá nessa batalha no dia a dia, enfrentando os bordoados, caindo, levantando por causa deles, né? Então, os filhos são a nossa força, né? Mas é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado aí pela oportunidade aí de falar pra turma.
E o que precisar, estamos sempre à disposição, hein? Dá pra gente chamar sempre o Igor, né? Pra vir falar, né? Conversar com a gente. Eu venho mesmo, cara. Sabe que eu gosto de falar, né? Era pra falar meia hora, faz 1h30 que nós estamos falando. É sempre bem-vindo, meu amigo. Sempre bem-vindo. É isso aí. Nós que agradecemos, né, de ter vindo, né? De ter se disponibilizado, de conversar com a gente, contar um pouquinho mais aí, a gente conhecer a história né, do Xixo. Isso aí. Não chame seu Xixo que ele não gosta, chame de Xixo. É Xixo. É só Xixo, né? Isso aí, meu. Mas é isso aí, meus queridos. Fechou então, né? Fechou? Show Boteco. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe com o teu colega, o teu amigo empresário que precisa ver esse episódio e até a próxima edição. Isso aí, valeu. Até a próxima, galera. Um abraço para todos vocês aí.